Bom, e o Internacional finalmente conseguiu destravar a negociação pelo Thiago Maia. No vídeo hoje eu quero te explicar um pouco mais sobre essa situação num Flamengo que começou a investir em contratações e liberar outros jogadores. No vídeo hoje eu quero te falar exatamente de como que o primeiro volante está mais próximo do Inter. Quero te falar também sobre o lateral esquerdo que o Inter tentou, mas teve uma definição sobre esse caso. Quero te trazer um pouco mais sobre Pedro Henrique e também sobre Gustavo Prado, jogador que vem ganhando minutos com o técnico Eduardo Cudê. Já jogou no último final de semana contra o Caxias e deve jogar novamente contra o Santa Cruz. Quero te explicar tudo isso no vídeo de hoje, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece, já deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa aqui também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações sobre o Inter, que fez a sua última atividade hoje no CT Parque Gigante, antes do jogo contra a equipe do Santa Cruz amanhã. O Inter que vai reencontrar o Yardley, que é o novo treinador do Santa Cruz, inclusive. É o Inter que já definiu a sua logística, né? O técnico Eduardo Cudê definiu que para o jogo do fim de semana contra o São José, o Cudê não vai colocar nenhum jogador titular. Então, Alan Patrick, Valência, os principais jogadores vão ficar fora desse jogo. O que isso significa? Significa que esse jogo agora contra o Santa Cruz vai ser força máxima. Então, o time que venceu o Caxias possivelmente pode ser ali com alguma alteração, mas vai ser a base do time que vai enfrentar a equipe do Santa Cruz. E aí, para o jogo do fim de semana, o Cudê vai colocar reservas para o jogo do Passo da Areia contra o São José. Então, jogadores como Campanharo, Gabriel Barros, Gustavo Prado, o próprio Gabriel, Hugo Malo, enfim, esses atletas devem atuar no sábado e agora na quarta-feira o Cudê vai colocar os titulares, tá bom? Falando exatamente sobre a situação do Gustavo Prado, que é um jogador que vem treinando, tá treinando bem, inclusive, ele na categoria de base, né, o Inter que tinha um estilo da categoria de base jogar já no esquema do técnico Eduardo Cudê. E ele sempre caiu ali pelo lado direito, que era o lado onde o Maurício joga, onde vem jogando também o Johan em certa parte do momento do jogo. E o Gustavo Prado está se adaptando muito bem, ele é um jogador ainda novo, né, tem só 18 anos, ou seja, vai oscilar muito, mas ele veio já como uma grande promessa. O Inter consegue o Gustavo Prado numa troca pelo Heitor. O Heitor vai por empréstimo para a Ferroviária de Araraquara, que é a Ferroviária São Paulo, e o Inter consegue o Gustavo Prado em definitivo. E o Gustavo Prado faz um bom ano de 2023, jogando os principais torneios ali sub-20, vai para a Copinha, joga 4 jogos da Copinha, faz uma assistência. No jogo onde o Inter é eliminado, o João Miguel, que é o treinador do sub-20 do Inter, tira ele no intervalo. Inclusive foi um erro ter tirado o jogador, mas enfim, é um atleta que vem treinando bem dentro desses últimos dias e é um jogador que deve começar a ganhar mais minutos. Após, inclusive, alguns jogadores do Internacional não estarem ganhando, por exemplo, oportunidades. Por exemplo, Gabriel Barros, o Cudê já deu 2 oportunidades, ele não foi bem. Então o Cudê vai dar oportunidade para outros jogadores a partir de agora, tá bom? Outra situação que eu quero te trazer, Pedro Henrique, tá? O Pedro Henrique, ele tinha um desejo de continuar no Inter, né? Ele recebeu, por exemplo, no início do ano, uma proposta do Al Riyad da Arábia Saudita, que era muito boa salarialmente para ele. Mas ele entendia que ele ia conseguir firmar um espaço dele no Inter. Isso não tá acontecendo, ele não tá conseguindo firmar o espaço com o técnico Eduardo Cudê, inclusive com a chegada do Lucas Alário, com a chegada do Borré, com a ascensão do Luca, o Pedro Henrique entende que vai perder cada vez mais espaço, e por isso ele aceitou a proposta do Vasco da Gama. O que tem de definição nesse negócio do Vasco, tá? Se vai ser ou por empréstimo ou se vai ser por compra. Por quê? Se for por compra, o Vasco precisa da liberação da SAF deles, que é a 777. Eles só podem contratar jogadores se tiver uma liberação da SAF. Agora, negócios por empréstimo, eles podem fazer sem a liberação da SAF. Normalmente, essa SAF não gosta de trazer jogadores muito velhos. Eles têm um teto ali de jogadores de 26 anos. Então, seria um problema. Por isso que a tendência é que esse negócio aconteça por empréstimo, né? Com o Inter ganhando uma porcentagem desse negócio, ganhando ali, por exemplo, 200, 300 mil dólares, e ele vai com um passe fixado. Caso o Vasco, por exemplo, no final da temporada tenha interesse em comprar o Pedro Henrique, vai num passe fixado de 1 ou 2 milhões de dólares. É uma possibilidade e a tendência. O certo é que o Pedro Henrique deve deixar o Internacional, tá? Pelo menos
que se fala os bastidores é que o técnico Eduardo Cudê já liberou muito, porque já vai ter muitos atacantes para essa posição. O Inter abre um espaço muito importante na folha salarial, a gente está falando de R$500 mil por mês que o Inter vai abrir na folha. Se contar, por exemplo, com o Kehler, que já foi para o Vasco, a gente está falando de 850 mil na folha que o Inter abre com o Kehler e também, por exemplo, com o próprio Pedro Henrique. Outra situação que eu quero te trazer, tá? Muito tinha começado a se falar, principalmente no dia de ontem, sobre a possibilidade do Lincoln, que é um lateral esquerdo, mas também é um meio armador. E é um jogador que começou no Grêmio, passou pelo Santa Clara e agora estava atuando no Fenerbahçe da Turquia. Todo mundo sabe que o Inter procura um lateral esquerdo, a família do Lincoln é colorada, a esposa dele é colorada, todo mundo imaginou que teria, por exemplo, essa possibilidade, tá bom? Porém, o Lincoln ele fechou com o Red Bull Bragantino. Eu consegui conversar agora com o empresário do jogador, que é Matheus Cassep, e ele me confirmou que ele já está fechado com a equipe do Red Bull Bragantino para a próxima temporada, ou seja, o Lincoln não vai ser o novo reforço do Internacional, o Inter que segue no mercado atrás de um lateral esquerdo. Magrão deu hoje uma entrevista para o Globo Esporte, onde falou sobre essa busca, mas aí a gente volta naquela estaca zero, né? O Inter não tem ainda nenhum lateral esquerdo que está próximo. O Inter está dando essa última chance para o Tauelara, o Inter reintegrou o Tauelara, vai relacionar o Tauelara possivelmente no jogo contra o São José, ou até mesmo amanhã já contra o Santa Cruz, para ver se daqui a pouco ele aproveita essa oportunidade. Porque o Inter não está achando no mercado algum lateral esquerdo que seja igual ou superior ao René. E a gente sabe que o Tauelara tem potencial para ser melhor que o René. Só basta ele, Tauelara, ter vontade para fazer isso. Então o Inter está dando essa última chance também por esse motivo. Outra situação que eu quero explicar para vocês também, Thiago Maia, tá? Negociação finalmente destravou. Por quê? Lembram que eu tinha aquela informação que quando o Flamengo retornasse para o Rio de Janeiro, depois da Florida Cup, ia destravar negociações. O Flamengo hoje fechou a contratação do Léo Ortiz, jogador do Red Bull Bragantino. A princípio, 10, 12 milhões de dólares essa negociação. O Flamengo hoje anunciou a venda do Mateuzinho, lateral direito, para o Corinthians, por 4 milhões de euros, 60% dos direitos econômicos. Tá, o que isso tem a ver com o Internacional? O Flamengo começou a agilizar os seus processos de contratações e vendas. O próximo nome da lista, né, tem 2 jogadores que estão escanteados no Flamengo, que estão liberados. O Mateuzinho, que está treinando separado, junto com o Thiago Maia. E a partir de agora, com essa liberação no Mateuzinho para o Corinthians, o Flamengo vai liberar o seu outro jogador, que é quem? O Thiago Maia. Por quê? Porque com o dinheiro do Mateuzinho e o dinheiro do Thiago Maia, que dá ao torno aí para o Flamengo 7 milhões de dólares, basicamente eles quase pagam o Léo Ortiz que eles estão contratando do Red Bull Bragantino. Então eles querem finalizar essa negociação. O Inter quer contratar o jogador, o atleta é uma obsessão técnica do Eduardo Cudê, o Inter já tem tudo acertado com o Thiago Maia, e o Inter tem um otimismo que nesta semana consiga fechar com o jogador. Por quê? Porque as inscrições do Campeonato Gaúcho vão até o dia 15 de fevereiro. Faltam 10 dias para o fechamento da lista do Campeonato Gaúcho. Então o Inter tem 10 dias para anunciar novos jogadores para eles estarem no gauchão. E o Inter quer contar com o Thiago Maia para o Campeonato Gaúcho, porque entende que vai ser um jogador importante, vai ser o camisa 5 do Inter para esse começo de ano e para toda a temporada e para todos os próximos anos que o Inter quer ter. Então o Inter quer destravar essa negociação nessa semana para poder anunciar o jogador e escrevê-lo já, por exemplo, no Campeonato Gaúcho, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado, volto logo mais com essas informações. Valeu, falou e foi!